Pai, eu te agradeço, Senhor, eu louvo e exalto o seu nome nessa noite, Senhor. Seja entronizado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nessa sala, nessa aula, Senhor. Nós rendemos nosso corpo, nossa alma, nosso espírito a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Recebemos de uma palavra de descanso sobre as nossas vidas, recebemos, Senhor, de uma palavra de bênção sobre nós, porque estamos, Senhor, saindo de um Shabat, um tempo onde o Senhor estabeleceu um portal para que o Senhor pudesse nos abençoar, para que verdadeiramente o teu rio de bênçãos fluísse sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos por esse tempo, onde o Senhor soprou do seu renovo, onde o Senhor soprou um vento de ressurreição sobre nós. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Chegamos aqui, Senhor, no 20º dia, Senhor, e bem sabemos que o Senhor ainda fará, Senhor, algo que o Senhor ainda não derramou sobre nós, algo que o Senhor não falou ainda aos nossos corações, porque nós sabemos que até o último segundo, Senhor, da escola Vida no Espírito, o Senhor fala aos nossos corações, e dentro de um ambiente profético, nós sabemos, Pai, que nenhuma palavra ela é em vão, Senhor. Por isso, nessa noite eu oro para que o Senhor possa realmente estar me lançando como uma flecha e acertando o alvo que está em seu coração, para que cada palavra que for dita seja gerada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós desde já geramos aqui uma atmosfera, Senhor, propícia para a glória e para a manifestação do seu poder, em nome de Jesus, Pai. Apresentamos a vida de cada um que entrou nessa sala e que os anjos ministradores possam ministrar todos que aqui estão, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, rendendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Gostaria de ler com vocês o texto que está em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 20. Aqui nós estamos trazendo um texto, né? Alguns que já estiveram em outros grupos, né? Talvez já tenham visto uma ministração que eu trouxe aqui dos versículos 12 ao 19, onde nós entendemos, né, que quem anda em obediência anda, na verdade, fora do tempo Cronos, está andando dentro do tempo Kairos. O tempo Cronos, ele é o tempo onde nós conseguimos contar os dias, os meses, os anos. Mas o tempo Kairos de Deus é um tempo de oportunidades. Quando o Senhor fala de tempo oportuno, Ele está falando acerca de um tempo Kairos, um tempo onde uma porta se abre, onde eu atravesso essa porta. Esse é o tempo que o Senhor nos coloca quando andamos em obediência, porque quando andamos em obediência, o Senhor, na verdade, concede esse favor para podermos remir o tempo. É verdade quando dizem que o tempo se foi, ele jamais voltará, mas o Senhor é misericordioso e faz com que possamos reviver oportunidades que desperdiçamos ao longo da nossa vida, seja pela imaturidade, seja pela fuga, seja pela desobediência, mas o Senhor é aquele que realmente abre as portas para que possamos viver um tempo que talvez não chegou até nós por diversos fatores. E nós vimos que dentro daquela ministração também que fizemos nos meses anteriores, que um coração de um servo nos levará a um lugar de nobreza. Então, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e muitos querem receber e receber e receber, mas não querem dar, não querem se doar
por bem de algo, estar a serviço de alguém. Esse mês, o Grupo 5 sabe que nós temos combatido uma mentalidade, um comportamento de egoísmo, porque perante a muitas lutas que temos vivido, é muito mais fácil nós olharmos só para o nosso umbigo, só para aquilo que temos passado e esquecermos que estamos dentro de uma luta onde já ultrapassa nações. Estamos hoje dentro de uma luta multidimensional, estamos hoje dentro de lutas não contra demônios, mas contra tronos. E nós falamos um pouquinho sobre isso durante esse mês, e nós precisamos entender que muitas vezes não é que nós estamos guerreando, mas nós estamos liberando uma palavra de bênção sobre a nossa nação. E quando a gente muitas vezes se esquece de abençoar a nossa nação, abençoar até mesmo Israel, a pergunta que fica é: quem vai abençoar essa terra? Se não somos nós, os cristãos, o sal e a luz que aqui estamos. Então, a gente falou um pouquinho também, né, que uma direção que o profeta havia dado era para que realmente pudéssemos orar pelo lugar onde nós estamos, pudéssemos orar e abençoar também os muros de Jerusalém, que pudéssemos realmente estar liberando uma palavra de bênção sobre aquele lugar. E por que será que todos os 20 dias até hoje nós fizemos isso? Não somente como uma forma de nós realmente liberarmos a bênção que está dentro de nós, mas também deixarmos para trás um pouquinho do nosso egoísmo, porque como cristãos eu vejo que ainda há uma falta, eu vejo muitos centros de intercessão sendo organizados, e isso é bênção, mas falando assim no geral, eu ainda sinto falta de cristãos se posicionarem em intercessão pela nação, por Israel, sabendo que esse é o nosso dever. Se nós não fizermos, quem os fará? Foi a pergunta que acabou de ficar. Então, o Senhor nos está tirando desse lugar de comodismo, desse lugar de egoísmo, para que pudéssemos abraçar aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes a gente deixa de abençoar alguém por causa dos nossos próprios problemas, por causa das limitações, que nós falamos é isso, é aquilo, mas na verdade o Senhor, toda vez que alguém se apresenta a nós, é uma oportunidade para abençoarmos essa pessoa com aquilo que nós já temos. E nós não podemos reter a bênção por causa do nosso próprio egoísmo, em nome de Jesus. E bem sabemos que um coração disponível é o coração que o Senhor quer nesse tempo, porque muita gente pensa assim, mas Code, eu preciso ser capacitado para poder servir ao Senhor, mas quando eu olho para os homens da Bíblia, eu vejo que Deus não procura as pessoas capacitadas, eu vejo que o Senhor procura aqueles que estão disponíveis para Ele. E quando eu olho o anjo do Senhor se apresentando ali para Gideão, o que eu vejo, Gideão, alguém que carrega no seu nome o significado de valente, mas que se comportava como medroso, como fugitivo nessa terra, mas o Senhor mesmo se apresenta a ele, aonde ele estava, o que ele estava fazendo, malhando trigo no lagar, fazendo a coisa errada, está fazendo a coisa certa, por mais que estivesse no lugar errado. Então a gente vê que talvez ele era alguém que não tinha tanto discernimento, alguém que estava com tantas prisões de medo, mas o próprio Senhor apareceu a ele convocando para ser ali um líder na guerra. Então Deus não está procurando pessoas capacitadas, porque Ele é quem capacita aqueles que Ele escolheu. Eu quero te dizer que toda vez que eu olho para mim e falo assim, Senhor, eu não sou capaz, não sei falar, não sei fazer, não sei isso, não sei aquilo, mas se foi o Senhor que o chamou, eu não posso rejeitar o meu chamado. Zimir trouxe essa palavra aqui ontem, não podemos ser fugitivos, porque o fugitivo ele só pode parar em 3 lugares: caverna, deserto ou barriga do peixe. E muitos têm vivido essa situação e não sabem por quê. Porque um dia disse para o Senhor que não faria, porque talvez não seria capaz. E aí a gente usa aquela desculpa: ai, Senhor, chama aquele fulano que ele pode, chama aquele ciclano porque ele é melhor. Mas Deus não quer a quantidade, Ele quer você, Ele quer eu, para nós dentro desse tempo.
E eu quero te dizer que o Senhor tem procurado corações disponíveis. O problema é que estamos tão aprisionados dentro do tempo Cronos que não conseguimos ter um tempo para o Senhor na eternidade. E esquecemos que nós não somos aqueles que são guiados pelo que vemos, mas nós seguimos aquilo que nós cremos em nosso coração. O problema é que hoje, muitas vezes, a gente olha para situações e talvez falta algo da nossa parte, falta entender nossas prioridades, falta entender o que o Senhor requer de nós. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é a seguinte: qual que é a guerra que você tem lutado? Qual que é a maior guerra, talvez, que hoje você esteja inserido? Qual é a guerra que você se colocou e está se posicionando para lutar? Talvez você não precise de tanto tempo para saber no seu coração o que é essa guerra. A segunda pergunta que eu quero te fazer: foi o Senhor que te colocou nessa guerra ou você mesmo se colocou? Porque é aí que está o esquema. Às vezes a gente fica entrando em algumas guerras e depois não entende por que a nossa força se esgota mais rápido. A gente não entende muitas vezes porque quando nós começamos com esse movimento das tonturas, aí dos desmaios, talvez seja por causa de um estresse que vem por guerras que nós adentramos, das quais o Senhor não nos pediu para entrar. E quando que é isso, Code? Isso também se refere a uma quebra de princípio lá no passado, que muitas vezes eu estou tendo que guerrear por causa de uma quebra de princípio lá atrás. Ou seja, foi uma guerra onde eu me coloquei também. Não foi uma guerra que o Senhor me colocou. Então, eu quero dizer que muitos de nós hoje estamos lutando para fechar a brecha que nós mesmos nos abrimos em nossas vidas. A culpa nunca foi de Deus, a culpa nunca será de Deus. O problema é que muitos de nós fizemos coisas sem entendimento, fizemos coisas realmente sem perguntar a direção de Deus, e hoje nós estamos lutando para fechar essas brechas que foram abertas. E aqui no texto de 1 Samuel 17:20 diz o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que o trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ali, ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Nós lemos aqui até o 23. Gente, quando eu olho para esse texto de 1 Samuel 17:20, aqui o Senhor traz muito claro ao meu coração sobre 4 etapas que muitas vezes nós passamos quando nós somos chamados para obedecer. E muitas vezes nós olhamos e, como nós falamos, né? Muitas vezes nós nos colocamos em guerra por causa da nossa desobediência do passado. Ou seja, hoje nós temos que lutar para conquistar de volta uma autoridade que entregamos por inimigo. Hoje nós precisamos realmente lutar por aquilo que o Senhor nos entregou. Hoje são pais e filhos que estão tendo que lutar para que seus filhos voltem para os caminhos do Senhor. Hoje nós temos que lutar para conquistar a provisão que um dia deixamos que o inimigo roubasse porque não cumprimos princípios. Hoje nós estamos lutando para realmente entrar com potência máxima ali
nos 7 áreas de governo, onde nós estamos vendo tanto caos, porque um dia ficamos tão preocupados em ir para o céu e esquecemos a terra na mão do capeta, ou melhor, permitimos que a terra ficasse na mão do capeta, e hoje está acontecendo tudo isso que nós estamos vendo. Mas hoje o Senhor está restaurando um exército para pisar ali sobre os montes de governo, esquecer um pouco dos problemas que estão vivendo. Isso não é negação, isso é entender algo que o Senhor falou ao meu coração tempos atrás e que tem me norteado hoje naquilo que eu faço. E eu quero que você guarde no seu coração que os meus problemas pessoais não podem interferir no avanço do reino. Hoje de manhã acordamos para estar ministrando ali no Japão, e ali eu ia encerrar e depois pedir para orar por aquilo, orar por outro, orar por fulano, sair de lá quase sem voz. A minha voz aqui eu já estou sentindo que está assim, tinindo também, mas eu não vou deixar de ministrar a palavra na potência que o Senhor tem para mim, só porque minha voz está acabando, porque o meu problema pessoal não pode interferir na palavra que o Senhor tem para mim e para a sua vida nessa noite, porque bem sabemos que o Senhor, na nossa fraqueza, é onde Ele nos fortalece. Talvez você olhe para alguns homens e mulheres de Deus e você fale assim: nossa, eu quero ser igual ele, porque ele é forte, porque ela é forte. Mas eu quero te dizer, por que será que ele é forte? Porque ele entende que na fraqueza dele, o Senhor o torna forte. Eu entendo que quando eu não posso, não consigo, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera por mim. E na minha fraqueza, a força do Espírito é estabelecida dentro de mim. E eu olho aqui, e no versículo 20 começa dizendo que Davi, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Quando eu olho essa expressão, se levantou de madrugada, isso mexeu com o meu coração, porque ali o Senhor falou que a obediência, muitas das vezes ela não tem hora marcada para ser realizada, mas ela tem atraso. Ou seja, se o seu líder te pedir para fazer algo, talvez ele não te estabeleça um prazo. Você pode fazer hoje, você pode fazer amanhã, mas se você esperar muito tempo, essa obediência vai atrasar. E quem retarda a obediência, retarda também a sua bênção. E quando eu olho que Davi se pôs de madrugada, talvez ele poderia estar de pé pela manhã, talvez ele poderia estar de pé na hora do almoço e ir mais tarde, mas ele se colocou em pé pela madrugada, e antes que o sol se colocasse no céu, ele estava disponível a dizer: eis-me aqui, eu vou obedecer. Eu quero dizer que obedecer nem sempre tem hora marcada, mas ela pode ser retardada, e quem retarda a obediência sou eu e você, quem retarda a bênção sou eu e você também. Porque aquilo que nós sabemos e nós entendemos, que o Senhor pode nos abençoar a qualquer momento da nossa vida. Não é verdade? O único problema é que bênção fora de hora pode gerar destruição na minha vida. Então, se eu não estou preparado para receber uma bênção de Deus, então muitos têm clamado por bênçãos da parte do Senhor, por tantas coisas, mas não entenderam o que o Senhor tem feito dentro desse tempo na sua vida. Se eu não recebi a minha bênção, é porque talvez Deus esteja me mostrando uma brecha que precisa ser fechada, talvez o Senhor esteja mostrando algo que precisa ser restaurado na minha vida, é porque talvez Deus esteja mostrando que eu não tenho maturidade para receber ainda. E quando eu entendo o porquê eu não recebi a minha bênção, fica um pouquinho mais fácil, porque eu posso realmente abraçar o meu processo ali dentro daquilo que o Senhor está me ministrando. É aquela situação, por exemplo, quem aqui dá faca para a criança? A gente sabe que a faca tem a sua utilidade, a faca ela tem a sua importância. Sem a faca a gente não consegue cortar os alimentos, sem a faca a gente não consegue fazer uma outra coisa. Mas faca na mão de criança é morte, bênção na mão do imaturo é morte, é destruição também. Então nós precisamos entender que o primeiro nível de obediência, a primeira etapa da obediência é essa.
A segunda etapa da obediência vem aqui logo em seguida, porque depois que ele se pôs em pé pela madrugada, o que ele fez? Ele deixou as ovelhas com guarda. O que significa deixar as ovelhas com guarda? Significava que ele era responsável por alguma coisa. Eu quero te dizer que às vezes você se pergunta no seu coração, mas por que o Senhor está me dando mais trabalho, mais trabalho? Porque Deus não dá trabalho para quem é preguiçoso. Deus confia mais trabalho para quem já é fiel no pouco. E muitas vezes fala assim, meu Deus, mas quanto trabalho eu tenho? Porque você tem sido fiel, se apresentado fiel, e muitos têm falado assim, ai Senhor, parece que as portas não se abrem. Verifique a fidelidade do seu coração, verifique como está o seu coração, o que o Senhor está tratando, o que o Senhor está operando no seu coração. Eu quero dizer que quando eu olho que ele deixou as ovelhas para obedecer outra ordem, muitas vezes é isso que nós não queremos. Muitas vezes nós estamos tão ocupados no que estamos fazendo hoje, que não somos capazes de ouvir o que o Senhor está falando e deixarmos o que estamos fazendo para obedecer a Deus. Então é muito mais fácil dar uma desculpa, mas Senhor, eu já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, quando na verdade o Senhor está dando uma outra ordem, dizendo, leva essa comida, essa refeição para os seus irmãos. E eu volto naquela frase, eu não posso retardar o avanço do reino por causa dos meus problemas pessoais. O que isso significa aqui nesse caso? Eu não posso deixar de levar comida para quem está na guerra só porque eu não estou lutando e só porque eu estou aqui cuidando das ovelhas. Voltamos na palavra egoísmo. Não podemos deixar de alimentar quem precisa ser alimentado por causa do nosso próprio orgulho, das nossas próprias necessidades. Aqui nós entramos agora na terceira etapa da obediência, porque depois que ele deixa as ovelhas ao cuidado dos guardas, ele diz, eu vou obedecer ao meu pai. O que ele vai fazer? Ele carregou-se. Esse carregou-se é carregar aquilo que ele levaria ali para os seus irmãos. O que ele levaria? Está escrito ali no texto, no versículo 17. Leva, pois, a teus irmãos um efa deste trigo tostado, estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Só que não para por aí, porque o pai de Davi, ele tinha visão, não abençoava somente os da casa dele, mas olha o que diz em seguida, porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. Olha só, o pai de Davi, que era Jessé, ele deu um comando para Davi, para não levar somente comida para os irmãos, mas também para os líderes, para levar também para aqueles que estavam sob a liderança deles. Então, nós entendemos uma coisa aqui, muitas vezes a gente está tão focado na nossa casa, mas a gente esquece quem ora por nós ali na igreja, a gente esquece quem dobra os joelhos por nós. Muitos de nós nem sabemos a oração. Pastor, esse é para a senhora, tá? De nada. Os dois, as duas sacolas, tá? E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco, porque na verdade, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que por mais pesado que sejam os passos da obediência, estou seguindo para um novo nível de governo. Então, o que acontece? Olha só Davi nessa posição de que ele carregava, né, tudo isso que ele tinha que fazer. Naquela época não tinha essa limusine, não tinha o carro, né, automático, nem o carro com marcha. Então, ele foi andando ali pelo seu caminho até chegar onde ele precisava. Ele estava carregando um peso para poder abençoar outros, carregando um peso por obediência. E o que acontece aqui dentro desse texto? Que às vezes você fala assim, mas Deus, obedecer é tão pesado, obedecer é tão difícil, obedecer é tão isso, tão aquilo, exige renúncia. Mas eu olho para a figura de Jesus e obedecer para ele custou a vida.
e eu olho e falo assim, Senhor, me ensina a obedecer a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, obedecer e me entregar por inteiro, porque eu cansei de me entregar por metade, por um Jesus que se entregou por inteiro por mim, a ponto de nem conseguir mais jorrar sangue do corpo e só jorrar as águas. E eu falo, Senhor, eu quero aprender com Jesus todos os dias. Essa é a nossa meta, não é ficar preso dentro dos problemas atuais. Eu vejo aqui nessa noite algumas pessoas que paralisaram pelo caminho, paralisaram na sua conversão, paralisaram na sua vida espiritual, mas o Senhor tem te chamado para dar um passo além, para subir, para ir mais alto, assim como o Senhor disse para João, ei, suba mais alto, nessa noite eu oro e declaro sobre a sua vida, ei, suba mais alto, em nome de Jesus. E a gente vê que esses passos de obediência estão levando Davi para o propósito dele, porque é dentro da minha obediência que o Senhor alinha o meu propósito. Então, muitos de nós falamos assim para o Senhor, Pai, mas eu não sei pelo que eu fui chamado, eu não sei o que fazer, eu não sei o que o Senhor requer de mim, mas eu quero te dizer algo que o meu pai falou para mim, seja fiel naquilo que não é seu, até que o Senhor te entregue o que é seu. Então, o que isso significa? Eu participei ali como da equipe do Ministério Infantil da igreja, e da nossa antiga igreja, por um período aproximado aí de 10 anos. Eu comecei a cuidar de igreja, integrar a equipe, ou cuidar de igreja não, cuidar das crianças, e integrar a equipe das crianças, quando eu ainda era uma criança. E aí, o que aconteceu? Eu falava assim, Senhor, será que é o meu chamado ficar com as crianças? Mas eu entendi, não adianta, não é que vai ser meu chamado se não é. A minha liderança pediu para eu estar ali, eu estarei. E foi ali que o Senhor trouxe todo o modelo da escola profética, geração eleita para os adolescentes, e hoje nós ativamos adolescentes, e muito mais do que ativar no profético, trazemos uma palavra de libertação, uma palavra de cura, porque quantos adolescentes nós abraçamos na escola, que até mesmo estavam para se suicidar, estavam sem relacionamento com o pai, com mãe, etc., não é verdade? Então, muitas vezes a gente não recebe aquilo que é nosso, porque não temos sido fiel naquilo que é do outro. Hoje talvez você fale assim, mas Code, o ministério que eu não estou falando de igreja, estou falando de um ministério dentro da igreja. Talvez você esteja servindo, não é o seu, mas seja fiel naquilo até que o Senhor te entregue o que é seu. Ai, Code, eu não sinto que realmente eu sou da intercessão, mas te pediram para estar lá? Esteja. Começamos a andar com pessoas que servem aos outros, porque eles serão modelos para nós. Né? Então, aqui que a gente pode ver também, que a quarta etapa da obediência, depois do carregar-se, é o partiu. Porque eu quero te dizer que obedecer é um confronto direto ao meu conforto. Tem gente que quando o líder manda mensagem no Zap, nem olha porque sabe que é mais trabalho. A cabeça já foi formatada para pensar, é mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E não entendeu qual que é a bênção que vem com essa oportunidade que o Senhor está dando. Então, o que eu quero te dizer é que hoje nós não podemos ficar mais acomodados, mais parados, temos que pisar na palavra egoísmo. Às vezes, tantas pessoas investem em nós, mas a gente não consegue se sentir digno diante do investimento de alguns líderes. Então, a gente quer fugir, a gente quer falar assim, não precisa perder seu tempo comigo. Ei, como assim perder tempo com você? Não é perda de tempo. Se o líder está perguntando como que você está, é porque no coração dele ele quer saber. Tem gente que se limita por causa da falta de identidade, pensando assim, mas se eu mandar essa mensagem, eu vou estar roubando tempo. E por acaso você é a pessoa que vai receber a mensagem para saber se vai estar perdendo tempo ou não?
Não, isso é orgulho puro do coração, porque tem gente que já tinha que ter pedido ajuda faz tempo, mas está sofrendo sozinho e que sofra durante os próximos 50 anos da vida até a sepultura. Não é verdade? Porque senão o que acontece? A dor, ela é cômoda também. Chega uma hora que sofrer é legal. Não só para o masoquista, mas para quem já está se acostumando com a sua dor. Por que que muita gente prefere andar de muleta nos dias atuais? Porque vai ter gente que vai passar e vai fazer carinho na cabeça de quem anda de muleta. Vai chegar, vai falar, oi, coitadinho, como que você está? E através desse vitimismo, a pessoa vai se sentir amada, mas eu quebro a sua muleta nessa hora, dizendo, você não é vítima, você não é um coitadinho, pois se levante e vá adiante. Chega de se posicionar dentro de uma postura de fazendo com que as pessoas sintam dó, sintam pena. Não, a gente falou por tanto tempo nesse mês que até você sentir pena, você sentir dó do outro é pecado. Por quê? Porque quando eu sinto pena de um mendigo, quando eu sinto pena de uma outra pessoa, eu estou me colocando acima dessa pessoa, estou falando que eu sou superior a ela. E o verdadeiro amor, não existe pena, não existe dó, não existe todos esses sentimentos intimistas. O verdadeiro amor é aquele que abraça, mas também transforma. E é esse amor que as pessoas não querem buscar, porque às vezes é muito mais fácil estar ali nas muletas, estar ali no pecado, no conforto com os demônios, do que realmente se posicionar na vida e continuar andando. Eu quero dizer que muitos aqui estão sendo chamados por Deus para romper dentro desse tempo. Só que o que acontece? Muitos não querem romper em obediência ao Senhor, porque isso vai custar uma posição, isso vai custar um espaço, isso vai custar relacionamento, isso vai custar 30 anos de igreja que seja. Então muitos estão confortáveis dentro daquilo que já estão vivendo. Ontem nós falamos um pouco, quem está no grupo 5 teve toda uma ministração por causa dessa passagem de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais. Sair da terra é renunciar o meu conforto em relação à posição. Talvez o Senhor esteja chamando. Eu conheço uma pastora que passou pelo Vida, e ali o Senhor trouxe claramente para ela que o tempo na igreja dela realmente se encerrou, e que ela estava sendo chamada para um período de transição, mas ela escolheu não fazê-lo. Por quê? Porque no coração dela, ela já estava acomodada dentro da unção que ela recebeu naquele lugar, dentro do chamado dela naquele lugar. Então, às vezes, o título, ele é prisão para muita gente que Deus está chamando para obedecer e não está correspondendo. Às vezes é o lugar, mas é nesse lugar que eu me sinto tão aconchegado, e o Senhor te chama, por exemplo, para subir de nível profissionalmente. Mas o que acontece? Seu chefe traz um cargo, mas você fala, não, eu vou ter que começar do zero. Aqui eu já sou alguém, aqui as pessoas já me olham de uma forma. Não, eu não quero aceitar esse novo nível, porque as pessoas já me respeitam aqui por quem eu sou. Ou seja, desobedece a transição do Senhor por causa de tudo aquilo que as pessoas já conquistou aqui naquele lugar. Porque transição exige renúncia, transição exige tudo isso, sair de tudo aquilo que já foi conquistado e começar do zero. E começar do zero é fácil? Não. A gente sabe que a gente chora, dobra o joelho e chora. A gente muitas vezes fica com o coração igual da esposa de Ló, querendo voltar para o conforto. Mas se eu continuar em Sodoma e Gomorra, eu vou ser queimado pelo fogo. Então eu preciso entender que muitas vezes eu preciso sair de um lugar para salvar a minha vida, seja a minha vida física, espiritual, emocional ou todas as áreas também.
E sair da terra, da parentela, muitas vezes transição, sair de um lugar para o outro, é renunciar à própria casa, é renunciar à própria família. Ah, mas o que o outro vai pensar de mim? O que o fulano vai pensar que eu vou fazer, que eu vou falar? Eu quero dizer, chega desse pensamento de que o outro está pensando de mim. Eu preciso ouvir o que o céu está falando a meu respeito. Eu preciso ouvir se no coração de Deus eu estou obedecendo a Ele. Obedecer a Deus muitas vezes vai significar desagradar a homens. Não é que nós vamos ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, mas a gente precisa entender que talvez o Senhor está ministrando uma palavra no meu coração para entregar para uma pessoa, e é uma palavra um pouco mais dura. Mas eu quero dizer que talvez Deus esteja usando a minha vida para salvar aquela alma do inferno. Talvez Deus queira usar a minha vida para salvar aquela pessoa da morte. Igual eu estava falando com uma pessoa ontem, há 10 anos atrás nós fizemos uma transição que nos custou tudo, custou reputação, custou finanças, custou relacionamento, custou família, custou tantas outras coisas, mas se não fosse aquele processo de dor que nós passamos, hoje eu não estaria falando aqui para você, e se você não transicionar hoje, talvez daqui 10 anos as pessoas que vão te ouvir, talvez nem te ouçam, se você não fizer essa transição. Porque o que acontece? Às vezes a gente não tem a visão do futuro, e muitas vezes eu quero que você olhe o que eu faço hoje. Será que o que eu faço hoje está me levando para onde o Senhor quer que eu vá? É essa pergunta que eu preciso me fazer todos os dias. Eu não posso mais ficar sepultando o meu futuro por causa de um momento aqui na terra. Eu não posso mais perder a minha bênção por causa de um simples prato de lentilha. Eu não posso mais negociar as coisas que o Senhor me deu por direito, por coisas que são momentâneas e passageiras. O Senhor realmente tem nos chamado para uma maior responsabilidade sobre aquilo que Ele nos deu, sobre aquilo que Ele nos entregou. Então, o que acontece hoje? Hoje, muita gente manda mensagem para pedir muitos casos de oração, né? E eu vou bater aqui muito na tecla da família, porque a família está sendo abalada dentro desse tempo que nós estamos vivendo. E quando eu falo de família, é família de sangue, família que mora com você, mas também é sua família espiritual, ou seja, sua igreja. Tem gente que quer ficar educando os filhos quando já estão com 20 anos. Não se educa filho aos 20 anos. Não se educa filho aos 25 anos. Não se educa filho aos 30 anos. Isso não é educação. Agora tem que eu dobrar os joelhos e pedir ao Senhor por misericórdia. Porque no tempo em que era para correção, não houve correção. No tempo em que era para realmente trazer alinhamento ao coração, não teve alinhamento ao coração. E hoje, muitas vezes, eu olho para os educadores, eu olho para os professores, eu olho para os líderes de ministério infantil. Hoje eles estão tendo que ser pais na vida de crianças. Hoje eles estão tendo que ser pais de filhos que nem foram eles que geraram. E que o Senhor possa realmente levantar pessoas aqui que possam abraçar os órfãos, que realmente possam ministrar sobre o coração daquele que o pai abandonou. A gente teve o Dia dos Pais recentemente, e eu estava dando aula para o 7º ano, e eu até perguntei para eles, gente, vocês já, como está a apresentação de vocês do Dia dos Pais? Porque eles apresentaram na festa junina, né, e eu pensei que eles fariam uma apresentação, e aí eles falaram, não, professor, a gente não gosta de apresentar, não sei o que, aí fiquei, nossa, mas que estranho, eu vi a apresentação deles na festa junina, né, e aí o que aconteceu? Aí eu falei, mas é isso mesmo? Aí um começou a falar assim, eu tenho um pai, mas ele não gosta de mim. Eu tenho um pai, mas ele me abandonou. Eu tenho um pai, mas ele saiu de casa. E eu fui ouvindo 90% daquela turma, não tem pai. Não tem pai. E hoje nós temos que ser pais para filhos órfãos, para ensinar o filho órfão a ser pai de outros filhos órfãos também.
Essa é a nossa função nos dias atuais. Então, muitas vezes, nós somos colocados nesse período de afronta, porque nós não posicionamos no tempo em que deveríamos posicionar, e somos afrontados até mesmo por aqueles que estão em nossa casa, porque na hora que a gente aqui dá uma paulada, não demos. E agora o demônio cresceu. E o demônio conquistou o território. E agora, hoje, estamos lutando contra um demônio que está talvez 5, 10 vezes maior do que o demônio que enfrentaríamos no passado se estivéssemos posicionados. Aqui voltamos de novo naquele entendimento de que hoje nós estamos batalhando para recuperar da mão do inimigo tudo aquilo que nós demos de bandeja para ele. E isso acontece também dentro do eclesiástico, porque assim como eu falei, nesse tempo, duas coisas, no mínimo, é claro que mais coisas, mas vamos pontuar aqui duas coisas estão sendo abaladas. Questão eclesiástica, questão de casa. Quantos aqui não estão passando por problemas dentro da sua igreja? É uma perseguição da Jezabel, é uma coisa que me traz injustiça, é um outro que não sei o quê. Como que nós iniciamos Vida no Espírito 2022, agosto? Quem estava no grupo 5 sabe, a primeira palavra, fica a dica aqui para todo mundo, não se falta em primeiro dia na escola Vida no Espírito, porque é ali que traz alinhamento para todos os 21 dias, e a palavra que eu trouxe ali no dia 1º, traz um alinhamento para tudo aquilo que nós temos vivido. E qual foi a palavra? Como corresponder a uma palavra de ofensa? A ofensa, ela tem vários níveis, mas o que nós pontuamos e focamos foi quando a ofensa, ela vem de líderes. Davi passou por isso, e quando a gente olha para o que Davi passou, a gente vê o quê? Que Deus usou Saul para tirar, para chutar Davi daquele palácio que já estava muito confortável para ele. E foi aí que começou o tratamento de Deus ali na vida de Davi, na caverna de Adulão, aonde o Senhor levou ali pessoas que não eram nada perante a sociedade. O Senhor trabalhou e os transformou em um valente. Talvez a minha transformação não esteja no palácio, ela esteja numa caverna. Mas eu preciso entender uma coisa, que a ofensa, ela é uma arma de Deus para provar o meu coração. Agora, se eu correspondo à ofensa, como um peixe bica um petisco ali no anzol, então vira a isca de Satanás que o Jorge pontuou. Então, aqui nós precisamos entender uma coisa. O que será que está sendo abalado na minha e na sua vida? O que está sendo abalado? Porque tudo aquilo que é abalado é porque é um fundamento areia. Aquilo que está sendo abalado é um fundamento pobre, é um fundamento fraco, é um fundamento que não tem sustento. Então, se hoje eu estou sendo abalado em alguma área, é porque eu construí em vão alguma coisa. Não estabeleci sobre a rocha. Vamos agora pular para nós encerrarmos aqui para o versículo 28, que diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe-se a ira contra Davi, disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Eu quero começar aqui rapidinho, brevemente, a segunda parte da nossa ministração, porque o Senhor me mostrou ao longo desse texto que algumas pessoas passaram por isso, ou seja, não fizeram nada de errado, mas receberam uma palavra de afronta, uma palavra de injustiça, uma palavra dizendo assim: ai, por que não sei o quê? Uma palavra de cobrança. Vou te dar um exemplo aqui.
Por exemplo, você não tinha nem a responsabilidade de lavar o prato para outra pessoa, mas aí a outra pessoa chegou e falou assim: ei, por que você não lava o meu prato? Por que você não me chamou? Por que você não falou isso? Por que você não fez isso para mim? Então, muitos foram provados dentro dessas pequenas injustiças. Não é verdade? Eu vejo aqui, profeticamente, alguns ouvidos que estão vermelhos de coisas que escutaram, sobretudo nesse mês. E aqui o Senhor também está provando o coração de Davi através dessa ofensa do tal do Eliabe, porque eu quero te dizer que quem vai nos confrontar não é o nosso inimigo, que muitas vezes está lá longe, é o pessoal da nossa casa. Eliabe, irmão de Davi, às vezes é o tal de um crente que Deus usa para te pegar no orgulho. Então eu quero dizer que muitas pessoas que estão aqui na sala, então, já falaram para Deus assim: ai, Senhor, que espero que eu não encontre mais fulano, espero que eu não encontre mais ciclano. Eu quero dizer que Deus vai te fazer trabalhar com uma pessoa parecida com aquela que você repreendeu. Porque ou você mostra que tem mais maturidade que ela, ou você mostra que está no mesmo nível que aquela pessoa. Chega de fugir das pessoas. Não vamos fugir mais das pessoas. Às vezes o Senhor colocou a penina para me empurrar para o meu propósito. Às vezes não, certeza. Deus coloca a penina para lembrar da esperança no meu coração, para lembrar do meu sonho. Eu quero ter um filho. Eu quero gerar um filho e eu vou ter. Porque se o Senhor deu para a pessoa que está me perturbando, sei que o Senhor vai me dar. Em nome de Jesus. E olha só, Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E olha só qual que é a chave que eu quero te entregar nessa hora. Diante das pequenas injustiças ou das grandes injustiças, faça o que está no versículo 30. Desviou-se dele para outra pessoa. Acabou aqui. Então, muitas vezes sou eu que fico prolongando as rixas, sou eu que fico prolongando as contendas, sou eu que fico prolongando muitas vezes um negócio que não tem nada a ver, porque eu fico dando atenção. Para tudo aquilo que eu dou atenção cresce. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Às vezes eu recebo uma mensagem de alguma coisa que eu já expliquei em sala, às vezes é uma pergunta da prova, às vezes é uma outra coisa, que eu falo assim, mas poxa, eu já falei umas 3 vezes sobre isso, que a pessoa está perguntando a mesma coisa que está escrito no texto que eu fiz no WhatsApp, tão bonito ali. E aí eu olho assim, eu falo, Senhor está provando meu coração, Senhor está provando meu coração. E aí, o que eu faço? Desvio da pessoa que está me perturbando. É claro, né, gente? Eu estou devendo umas respostas aí para alguns de vocês, eu vou responder, tá? Mas o que acontece? Eu não esqueci das pessoas que eu falei que eu ia fazer uma ministração, tá? Só vamos esperar passar esse momento, porque agosto a gente sabe. Eu posso definir o seu mês de agosto? A Zimir definiu muito bem. É um mês em que temos tantas coisas para fazer que não temos tempo para fazer o que tem que ser feito. Esse foi um mês que eu e você a gente viveu. E só tá aqui, essas 47 pessoas, somos 3 grupos nessa noite. Só tá aqui quem foi fiel. Quem realmente priorizou no seu coração a escola. Eu poderia estar em tantos outros lugares, mas eu escolhi estar aqui. E por que você está aqui? Só porque senão depois alguém ia te mandar uma mensagem cobrando a sua presença, não sei o quê. Não, você está aqui por muito mais. Você está aqui porque sabe que você precisava ouvir aquilo que foi dito nessa hora. E eu quero que nessa hora você feche os seus olhos, que eu vou encerrar agora de verdade com esse versículo 26, voltando um pouquinho, que eu olho, que ministra tanto o meu coração, e que diz assim,
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Oh, Pai, nós colocamos a nossa vida diante da presença do Senhor. Nós oramos, Pai, para que realmente o Senhor venha ministrar o nosso coração. Quando nós olhamos para o gigante, nós tememos em nosso coração, é porque nós estamos focando errado. O Senhor nos chama nessa hora para olhar para o Deus vivo, o Deus que realmente governa sobre toda a terra, dele é a terra e tudo que nela há, em nome de Jesus, e é em ti que nós colocamos a nossa confiança, e cada um respondeu no seu coração, Senhor, nessa noite, qual que é a guerra que cada um tem enfrentado, e eu oro para que o Senhor libere os seus anjos para estarem ministrando sobre essa guerra que cada um está passando, por essa luta que cada um está passando, em nome de Jesus. Haja liberação dos recursos, haja, Senhor, liberação dos papéis, haja, Senhor, salvação nas casas, haja cura nas famílias, haja, Senhor, ordem na casa do Senhor, em nome de Jesus, haja ressurreição de projetos, haja, Senhor, geração dos Samuéis, em nome de Jesus. Ana, engravide agora, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome dele, assim nós oramos, em nome de Jesus. Ei, ultrapasse o mar da impossibilidade, atravesse o mar da impossibilidade. Eu vejo muitas pessoas que já entraram nessa travessia, mas olham para o lado e veem água, olha para o outro e vê mais água. Pare de focar naquilo que não deve ser focado, naquilo que é distração. Olhe para frente e veja que o caminho está quase chegando, o outro lado está quase chegando, em nome de Jesus. Não olhe para o filisteu que se levantou e que está afrontando a sua autoridade. Olhe para o Deus vivo, que já concedeu a ousadia. O Senhor sabe que você já derrotou o leão. O Senhor sabe que você já derrotou o urso. Porque está com medo de enfrentar o que tem que ser enfrentado hoje. O Senhor já te preparou para a vitória que você está necessitando dentro desse tempo, em nome de Jesus. Ora labachore canta da labassuri anda da manaias. Eu oro, Pai, por uma unção de ousadia, Senhor, sobre aqueles dos quais o Senhor tem tocado profundamente no coração acerca, Pai, de deixar a terra, deixar a parentela e deixar as casas do seu Pai e ir para um lugar onde o Senhor mostrou. Abraão passou por um processo não somente de deixar as coisas para trás, mas ele passou por um processo de sair de um lugar e sem saber para onde ele iria. E muitas vezes a gente espera ter todos os planos completos para que a gente possa se mover. Não, o Senhor deu a primeira peça e quando eu obedeço, o Senhor vai entregando as outras peças também, em nome de Jesus. Receba essa força no seu espírito, essa coragem, essa ousadia para romper os padrões que muitas vezes estavam te aprisionando aonde você está. Muitos estão aprisionados na mente, aonde dizem: Senhor, eu não tenho mais idade para isso, Senhor, eu não tenho mais vigor para isso. Eu quero essa palavra do capeta na sua vida, em nome de Jesus. Se Sara engravidou com 90 anos, você que nem com 90 tá, pode fazer muito mais, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, para que realmente os anjos comecem a limpar as casas, Senhor, em nome de Jesus. Ei, demônios, batam em retirada agora, em nome de Jesus, porque a glória do Senhor chegou aonde o Filho de Deus está, em nome de Jesus. Nessa hora, nós nos posicionamos aonde um dia nós caímos, nós nos posicionamos aonde um dia nós entregamos a posição de governo para o inferno, e nessa hora nós declaramos: Senhor, nos perdoa, porque um dia saímos da posição, do lugar onde o Senhor nos colocou,
E nós clamamos pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Vem, Pai, faz outra vez. Abre, Senhor, aquela porta pela qual eu não entrei por causa da minha imaturidade, por causa da minha falta de fé, Senhor. Em nome de Jesus, abra, Senhor, aquele portal de glória de que um dia eu vivi, mas um dia eu saí, porque tem gente aqui que está vivendo das experiências do passado. Um dia eu vivi isso, um dia eu vivi aquilo. Não, o Senhor quer que você viva hoje a glória que você nunca viveu. Em nome de Jesus, Pai, muitos oram e dizem no seu coração, Senhor, eu profetizava na minha época, mas depois isso se apagou. Eu falava em línguas na minha época, mas isso se apagou. Eu fazia tantas coisas na minha época para o Senhor, mas isso se apagou. Mas nessa noite eu profetizo que a chama que queimava em seu coração nessa época está retornando com uma maior intensidade em seu coração. Não desista, não pare, avance. Seu corpo físico foi projetado para ir para frente, para avançar, e você vai seguir. Eu oro pelas suas pernas e que o Senhor faça de suas pernas pés como os da corça, em nome de Jesus. Amém.